O Deus Marcial que regrediu ao nível 2. Capítulo 53. Capítulo 53. As 100 melhores partidas da promoção. Foi chamada de Guerra das Estrelas, mas na realidade não teve nenhum significado significativo para Seong Ji-han. Esta partida promocional foi apenas um meio de completar a missão épica relacionada à Rainha das Sombras. Ele nem pensou que seria difícil. Ele acreditava que quando atingisse o nível 25 e se tornasse uma força marcial de 30, ele poderia facilmente concluí-lo recebendo o patrocínio do Deus Marcial Errante, como antes. Mas a situação mudou. As artes divinas inomináveis foram transmitidas de maneira imperfeita e ali ele atualmente não tinha dom. Ele não conseguiu nem mesmo o título que deveria ter recebido, o Sucessor de Deus. Os únicos títulos restantes foram Dominador da Liga de Bronze e Conquistador do Tutorial, com o último tendo apenas um efeito todas as estatísticas mais um na partida de promoção, e o primeiro não tendo um efeito particularmente poderoso. Dominador da Liga Bronze. Um título concedido aos jogadores que dominam completamente a Liga Bronze. Todas as estatísticas nas ligas Bronze e Prata aumentam em mais 3 e o ganho de experiência aumenta em 30%. Mesmo que ele tenha expandido os espaços de título com grande esforço, o efeito obtido foi apenas todas as estatísticas mais 3. Não foi insignificante. Mas para Seong Ji-han, que havia antecipado o título de Sucessor do Deus Marcial, estava muito longe do aumento de estatísticas que ele precisava. É por isso que tenho que dar tudo de mim nesta partida de promoção. O som de uma buzina anunciando a batalha no Coliseu ecoou. Depois de se decidir, Seong Ji-han tirou um item que havia guardado em um canto de seu inventário. Fragmento de cristal, classificação B. Concede bênção divina ao jogador uma vez. Este item pode ser usado nas ligas Bronze e Prata. Bênção divina. Foi o buff de nível mais alto que aumenta todas as estatísticas em mais de 50%. Seong Ji-han recebeu este item como uma recompensa especial no mapa de defesa e poderia ser usado até o nível Prata. No entanto, ele decidiu usá-lo desta vez. Você quer usar o item, Fragmento de Cristal? Sim. Apenas para esta partida, o jogador receberá a Bênção Divina. O item, Fragmento de Cristal, será consumido. Quando o fragmento de cristal desapareceu, uma luz brilhante e iridescente brilhou ao redor do corpo de Seong Ji-han. Uma coroa dourada apareceu acima de sua cabeça. Este foi o efeito do buff de mais alto nível, Divine Blessing. Depois que o visual desapareceu, Seong Ji-han esticou o corpo e verificou as mudanças. Como esperado. O buff que aumentou todas as estatísticas em 50% ou mais foi realmente notável. Esse cara é Seong Ji-han. Ele veio para a partida de promoção com uma camisa. Ele está em seu juízo perfeito? Os jogadores convocaram a posição de Seong Ji-han, lançando-lhe olhares ameaçadores. Seu equipamento era muito casual e ele nem tinha armadura. Mesmo que ele seja forte, ele é muito descuidado. Que tipo de confiança ele tem como jogador da liga de nível médio? Quando Seong Ji-han jogou Survival em Gangnam Área 1, todos fugiram se o avistassem. No entanto, os jogadores que participaram das 100 melhores partidas promocionais eram todos jogadores da liga intermediária, então, em vez de fugir, eles pareciam aproveitar isso como uma oportunidade. Embaralhar, embaralhar. Os jogadores se aproximaram cautelosamente de Seong Ji-han. Eram todos indivíduos fortes que chegaram ao top 100 e não havia dúvidas sobre suas habilidades. No entanto, hoje em dia, há tantas pessoas prestativas. Seong Ji-han os viu se aproximando sozinhos e não pôde deixar de sorrir. Quando ele jogava na área 1 de Gangnam, ele ficava irritado porque os jogadores sempre fugiam. Mas agora eles vinham até ele de boa vontade. Quão conveniente. Seong Ji-han convocou a lança da Fênix em sua mão. A energia dos 3 Dantian se reuniu em um instante. Com um giro rápido, ele girou a lança da Fênix horizontalmente acima de sua cabeça, como se a estivesse manuseando levemente. No entanto, o resultado estava longe de ser claro. UH. Golpear. Enquanto Seong Ji-han espalhava a lança da Fênix, os corpos dos 7 jogadores foram cortados ao meio simultaneamente. Arte divina sem nome, tríade de maestria marcial, aniquilação total. Os jogadores que o cercavam agora estavam caídos em pedaços no chão. A aniquilação total, apesar do nome grandioso, foi apenas um corte horizontal na trilha. No entanto, o poder da aniquilação total de Seong Ji-han, desencadeado por sua mão, correspondia ao seu nome original. Minha armadura, a armadura de grau S. Um guerreiro que cercou Seong Ji-han olhou incrédulo para seu próprio peito dividido. Ao longe, a armadura de grau S foi rasgada como papel pela rotação da lança. Não só isso, mas seu corpo também estava se transformando em luz. Morrendo no primeiro minuto de jogo. Isso, não pode ser. Com estas últimas palavras, o guerreiro desapareceu. Sang Ji-han olhou em volta. Não havia mais jogadores por perto. Então, o próximo local de caça seria. Uau! Do outro lado do estádio, longe de onde Seong Ji-han estava localizado, uma enorme chama subiu. Era uma poderosa magia de fogo que era difícil imaginar que um mago Rank Bronze pudesse desencadear. Estéril,
Na verdade, não importava o quanto ele fosse, ele ainda tinha um poder de fogo condizente com um jogador que havia ficado em primeiro lugar no mundo em sua vida anterior. Se eu não o subjugar rapidamente, ele pode tirar de mim a maior contagem de mortes. Parecia que para massacres em massa a magia era mais eficiente. Especialmente considerando que o poder mágico de Bahrein parecia estar próximo do nível ouro. Se Seong Ji-han o deixasse sozinho, ele poderia perder a maior contagem de mortes. Devo ir? Seong Ji-han agachou-se por um momento e, ao levantar o pé. Técnica de footwork de artes divinas sem nome. Passos do trovão do céu relampejante. Seu corpo brilhou com luz e desapareceu. A transmissão ao vivo do canal Zero focou principalmente nas ações de Bahrein, mas ocasionalmente também mostravam Seong Ji-han. Jogador Seong. Oh, você usou a bênção divina? A bênção divina era possível mesmo em bronze? É possível se você tiver dinheiro. Escolhendo usá-lo na Liga Bronze. Seong deve ser rico. Mas o equipamento dele é, também. Ele veio para a luta de promoção de camisa. Ele poderia ter usado o dinheiro da bênção divina para comprar algumas armaduras. Concordo. Mesmo que as chamas de Bahrein o tocassem um pouco, ele poderia se transformar em carvão. Ele quer tanto atenção? Ainda assim, aquela lança branca que o jogador Seong está segurando parece impressionante. Ele poderia ter investido o dinheiro destinado à armadura em uma arma. Oh, isso não é uma lança. É uma flecha, a lança da Fênix. O jogador Seong obteve isso através de uma missão oculta nesta masmorra. Christophe, você sabe muito. Haha, é porque sou fã do Seong. Apesar de se autodenominar fã, o comentarista Christophe simplesmente reuniu informações antecipadamente para fins de comentários. Ele não era de forma alguma fã de Seong Ji-han. Então, Seong está lutando com flechas? Haha. Sim, pode-se dizer que ele praticamente não tem arma adequada. Isto é inacreditável. O tratamento dado aos jogadores pela Coreia é muito duro. Enquanto discutiam isso, os comentaristas americanos riram de Seong Ji-han. No entanto, quando Seong Ji-han girou a lança acima de sua cabeça, eles riram ainda mais. Sangue, ele está ameaçando 7 oponentes? É como um porco-espinho tentando erguer os espinhos. Mas então, golpear. Enquanto os 7 jogadores gritavam de horror, todos foram divididos ao meio de uma só vez. O tempo parecia parar em vez de fluir. Jogador Seong, ele matou 7 deles em um único ataque? Pelo menos o comentarista recuperou a compostura rapidamente. Ele comentou a pontuação de Seong Ji-han. Cristóvão, o que diabo Seong fez? Bem, Christophe, que se declarou fã, não conseguiu explicar a técnica de Seong Ji-han. Foi porque estava além do seu bom senso. Isso ainda é bronze? Não. Mesmo que fosse ouro, não poderia ser neste nível. E eu não posso acreditar nisso. Entre os 7 jogadores, havia um guerreiro equipado com armadura de grau S. Para eliminá-los de um alcance tão longo em um único ataque, poderia a bênção divina ter um efeito tão significativo? Não, não é isso. O jogador Seong não pertence a nenhuma guilda. Ele não recebe buffs de guilda. Então não importa quão significativo seja o efeito da bênção divina, ele não deveria ser capaz de exibir esse tipo de poder. O que? Ele não pertence a uma guilda. Um jogador desse calibre? Sim. A transmissão ao vivo voltou para Bahrein, mas os comentaristas continuaram discutindo sobre Seong Ji-han. Ele não pertence a uma guilda. Isso significa que o jogador Seong está se preparando para se transferir para um país estrangeiro? É possível. Oh meu Deus, acho que ele vai receber muitos telefonemas amorosos de diferentes países. Sim, hoje, Seong está se exibindo adequadamente. Nesse ínterim, Seong Ji-han obteve outra morte. Já são 10 mortes. Bahrein também estava usando sua habilidade característica, a onda de fogo, mas estava ficando para trás com apenas 6 mortes. Estéreo, ele incendeia o Orc Corps com Fire Wave, adicionando 3 mortes. Agora ele tem 12 mortes. Técnica de lança de Seong. Que tipo de técnica é essa? Assim que ele balançar, todos serão divididos ao meio. Ele conseguiu 15 mortes. Na partida de promoção do Top 100, o foco agora estava exclusivamente em Bahrein e Seong Ji-han. Outros jogadores há muito se tornaram papéis coadjuvantes cujo único propósito era aumentar a contagem de mortes dos dois. Ou eles foram despedaçados pela lança de sangue Ji-han ou foram incinerados pela onda de fogo de Bahrein. As pontuações mostraram que enquanto Seong Ji-han liderava, Bahrein estava gradualmente se recuperando. Nesse ritmo, Bahrein pode recuperar o primeiro lugar. No entanto, a tensão ainda permanecia nas vozes dos comentadores americanos. Bahrein está rapidamente alcançando Seong em mortes. Cristóvão, a direção que Seong está seguindo, realmente parece. Sim, parece estar na direção de Bahrein. Seong, ele está correndo a uma velocidade inacreditável, como um raio. Estéreo, você precisa se preparar para ele rapidamente. Seong Ji-han, que estava na parte sudoeste da arena, e Bahrein, na parte nordeste, ainda estavam em suas posições originais. Bahrein continuou a liberar sua onda de fogo sem se mover, e a magia de fogo reforçada se sobrepôs várias vezes, transformando aquela área em um inferno infernal. Se ele continuasse a usar magia como essa,
Toda a arena seria envolvida em chamas. Eka. A maioria dos jogadores fez o possível para escapar daquele inferno por qualquer meio necessário. Quem poderia resistir contra ondas de chamas que atingiram mais de 10 metros de altura? Foi uma situação terrível para os jogadores que alcançaram o top 100 do mundo. Nos jogos de sobrevivência, a primeira prioridade era não morrer. Uau! Isso é uma loucura. Merda, isso ainda é bronze? R. Corra. Diante daquele desastre natural semelhante a uma erupção vulcânica, monstros e jogadores fugiam freneticamente. Mas houve uma exceção. Seong Ji-han, em vez disso, correu em direção à origem das chamas. Como esperado. Seong Ji-han sorriu enquanto olhava para a mana avassaladora caindo sobre ele. Ele ainda não sabe como lidar com a força. A lança de sua fênix varreu horizontalmente. Arte divina sem nome, tríade de maestria marcial, aniquilação total. Então, a onda de fogo que parecia poder engolir o mundo. Divida ao meio.